identidade. O texto base que eu quero usar, provavelmente vem na mente de todo mundo, e eu não vou fugir dessa pequena regra, que é 2 Coríntios 5,17. Diz assim, quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram e teve início uma nova vida. Amém? Então, talvez a tua tradução esteja essa aqui que eu tenho na minha Bíblia. Por isso, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Então, irmãos, eu quero usar como base esse texto, onde esse texto deixa bem claro algumas coisas que a gente precisa observar. Então, o tema é nova identidade em Cristo. Vamos repetir isso aqui? Diga, nova identidade em Cristo. Nova identidade em Cristo. É sobre isso que nós vamos falar nesta noite. E eu tenho 3 pontos para que a gente precisa observar, para que a gente possa entender sobre a nova identidade. Primeiro ponto importante que você precisa pautar. A gente precisa voltar na aula passada. Por que na aula passada? Porque essa nova identidade nos faz entender que nós já vivemos um período, um tempo, um momento da nossa vida antes de Cristo em nós. Amém, irmãos? E quem era Ricardo antes de Cristo em mim? Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 3. A todos os outros, cheios de pecado e obedientes à ordem deste mundo, e ao poderoso príncipe do poder do ar, que está operando agora mesmo, no coração daqueles que vivem em desobediência ao Senhor. Todos nós costumávamos viver entre eles, manifestados pelas nossas vidas, o mal que havia dentro de nós, e fazendo todas as coisas ruins para os quais as nossas paixões ou os nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar. Estávamos debaixo da ira de Deus, tal como todos os demais. Gente, por que eu estou fazendo isso? Porque foi isso que o Espírito Santo me fez perceber quando eu comecei a estudar. Se todos nós tivéssemos um tempo de reflexão para saber o que a Bíblia diz de quem eu era antes de Cristo, talvez eu iria valorizar um pouco mais. Perceba comigo, meu irmão, se coloca no lugar do que Efésios capítulo 2 está dizendo. Do que Efésios capítulo 2 aponta que você, eu e nós éramos. Para que a gente possa entender quem de fato você é sem Jesus. Quem de fato você é sem Cristo ter entrado na sua vida. Esses 3 versículos que eu separei mostram exatamente quem nós éramos. Só que a Bíblia também vai nos mostrar, e agora vai ser em Romanos capítulo 8, verso 1, quem nós somos em Cristo. Aí tu compara Efésios 2 com Romanos 1, para você ver quem você se tornou em Cristo. Perceba que você era condenado por causa do pecado, éramos arrastados à condenação eterna, e Cristo entrando em nossa vida,
já não há mais nenhuma condenação. Para quem aceitou a Jesus? Porque a gente está tendo teologia que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. E tem levado muitas pessoas à perdição. Mas o texto diz claro, portanto agora já não há nenhuma condenação para aqueles que pertencem a Cristo. Então perceba bem, uma vida antes de Jesus, perdido no pecado, condenado, fora dos planos de Deus. Uma vida com Jesus, nada já pode me condenar. Perceba? Nós já vamos montar aqui a identidade, irmão. A nova identidade. A terceira coisa, terceiro ponto importante que eu quero abordar. Resultado para quem permanece em Cristo. Como termina esse texto, que está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vocês não são assim, pois foram escolhidos pelo próprio Deus. Vocês são sacerdotes do Rei, são santos e puros, um povo que pertence ao próprio Deus. Tudo isso para que vocês possam anunciar como Deus os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Beleza. Vou resumir aqui para você, para a gente, só como forma de introdução da nova identidade em Cristo. Em Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 3, a realidade da nossa identidade. O texto que nós lemos deixa bem claro que éramos mortos espiritualmente, escravos do pecado e distantes de Deus, antes de Cristo entrar na nossa vida. Em Cristo, nós vamos dar aqui a interpretação, aonde nós vamos fazer a leitura, já fizemos a leitura de Romanos capítulo 8, a nova criatura em Cristo, como filho justificado, que já não tem mais nenhuma condenação. Entenda bem isso aqui. O inimigo pode levantar acusação, como a Bíblia diz que ele é o acusador, mas você se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus, credenciado. Já o pecado que o diabo tenta apontar sobre a sua vida, você é justificado por Cristo. Você tem a justificação de Cristo como uma nova criatura diante do acusador, diante de Satanás que tenta te acusar. Por quê? O que o inimigo quer? O inimigo quer roubar a identidade que nós temos de Cristo em nossa vida. E a terceira parte que eu quero falar, de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, é o resultado de quem já vive a nova identidade em Cristo, aonde o Senhor nos elege, aonde o Senhor já nos põe em uma conexão direta a Ele. Porque o que o sacerdócio real aponta para nossas vidas? Acesso direto a Deus. Nós fomos escolhidos para ser povo santo, puro, um povo que pertence ao próprio Deus. Tudo isso para que vocês possam anunciar como Deus os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Então isso aqui é só uma introdução daquilo que nós vamos apresentar hoje, para que a gente possa continuar aprendendo sobre essa temática, nova identidade em Cristo. Quem éramos antes de Cristo, quem nós somos em Cristo e o que nos tornamos pertencendo e permanecendo em Cristo. Então vamos lá,
começar o estudo nesta noite. Aleluia. E o que nós vamos começar nesta noite, que eu quero que você preste atenção, é nessa fala que eu vou dizer aqui agora. Nova identidade com Cristo está ligado diretamente na transformação da velha identidade à nova identidade com Cristo. Eu até trouxe aqui, ó. Isso aqui é minha velha identidade, ó. E essa aqui é minha nova identidade. Qual que você acha que tem validade aqui? Por que a nova tem validade? Porque anula a velha. Vocês estão entendendo isso aqui? A nova identidade anula a velha identidade. Você concorda comigo? No reino de Deus é a mesma coisa. No reino de Deus, a nova identidade, ela anula a velha identidade. Por quê? Porque era alcoólatra. Mas agora o povo conhece como irmão Sebastião. Era Fernandinho Beiramar. Agora é irmão Fernando Nogueira. Você consegue perceber que o mundo ele sempre vai levar a pessoa a uma identidade mundana? Consegue perceber isso? O mundo sempre vai levar. Eu lembro do meu pai, não sei se o presbítero Felipe vai lembrar disso. Meu pai tinha uma bronca tão grande. Às vezes minha mãe falava assim, sabe quem foi lá no culto? Ou quem encontrei? Aquele irmãozinho. Meu pai, não existe irmãozinho para Jesus, não. É irmão fulano de tal. Irmãzinha, Chiquinzinho, Marquinzinho, Francisquinha, meu pai sempre abominou. Ele no reino não tem isso não, no reino não tem apelido não, só aqueles que Jesus mudou o nome. Lembra disso, presbítero Felipe? E ele ficava na bronca, porque às vezes o mundo, ele dá identidade a algumas pessoas, e essa identidade precisa ser apagada. Precisa. E só em Cristo Jesus, a velha identidade é anulada na nossa vida. Daquilo que a gente era, daquilo que a gente fazia. Deixa eu te falar uma coisa. O cara é 30 anos bandido. 30. Tu não vê ele dar entrevista na televisão, na rádio, na internet, falando na porta da padaria, do barzinho, que ele é criminoso, que roubou a padaria de seu Manuel ontem. Porque a identidade que ele tem é uma identidade pecaminosa, uma identidade que denigre princípios. Mas quando esse que viveu 30 anos no crime, ele se converte, com 1 mês e 10 dias de crente, o pastor chama ele para dar um testemunho. E ele, com a nova identidade na mão, ele fala: irmão, eu roubei banco, eu roubei carro forte, eu roubei padaria, É assim ou não é? Porque a nova identidade brutalmente esmaga a identidade que o mundo, o pecado, impõe sobre nossas vidas. A mulher, hoje tem um nome mais moderno aí que eu não sei, eu esqueci. Mas a mulher vive da vida. Quem? Isso, estranha. Vive da vida. Presta atenção, evangelista Gabriel.
vive da vida. Chama ela de prostituta para tu ver a guerra que tu arruma. Arruma ou não arruma? Mas quando ela se converte, na semana seguinte, pastor, eu quero dar um testemunho. Irmãos, eu vivia na prostituição. Eu vendia meu corpo. Eu fazia. É verdade, não é? Fala abertamente, sem nenhum peso, porque a luz chegou sobre a sua vida. E quando a luz chega com uma nova identidade, a identidade velha, ela precisa ser abafada. Ela não pode mais existir. Ela tem que ser brutalmente amassada, esmagada. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai aprender que sobre vida cristã não tem como ter recebido identidade nova, ainda valorizando identidade velha. Não tem mais valor. E quando eu venho para a igreja, quando eu venho servir a Cristo, quando eu me torno um escolhido, eleito, santo, que pertenço a Deus, identidade velha não pode existir. E como que a gente apaga essa identidade velha? Utilizando das evidências que a identidade nova traz para nossas vidas. Dando autenticidade quem você é. Até onde você pode ir. O que você pode fazer. E o que você deve fazer. Gálatas capítulo de número 2. Alguém vai ler aí para mim. Verso de número 20. É a primeira evidência. Olha para mim. Antes de ler. Qual é a primeira evidência que eu tenho uma identidade nova? E que a identidade velha não existe mais. Está em Gálatas capítulo 2, verso 20. E alguém vai ler. Eu já fui crucificado com Cristo. Eu próprio não vivo mais, e sim é Cristo quem vive em mim. E a vida genuína que tenho agora dentro deste corpo é resultado da minha fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmão, você acabou de ver aqui a evidência da identidade nova que nós recebemos em Cristo Jesus. Primeiro, já fui crucificado com Cristo. Eu próprio não vivo mais, e sim é Cristo quem vive em mim. E a vida genuína que tenho agora dentro deste corpo é resultado da minha fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo entregou por mim. A primeira evidência de que eu tenho uma nova identidade em Cristo é que Ele vive em mim. E você acha que quem que precisa direcionar os passos? É Cristo? Ou sou eu? Eu faço da minha vida o que eu quero, porque da minha vida quem manda sou eu. Condiz com o que está escrito aqui?
A primeira evidência que nós estamos credenciados, temos uma nova identidade em Cristo, é quando nós temos a certeza que já fomos crucificados com Cristo. E que a vida que eu vivo agora não é mais a vida que eu quero viver, que os meus desejos pedem para viver, que a minha carne se inclina com o desejo. Eu vi um vídeo de um menino, um jovem, ele fazendo aí uma abordagem nesses dias que antecedem o carnaval. E a busca dele, nesse vídeo, era achar cristão que estão no carnaval. Tu viu, Karina? E que acha que não tem nada a ver. E a estratégia dele era a seguinte: provar que tem tudo a ver. E ele achou uma menina com um arquinho de Satanás, um chifrinho assim. E aí ele abordou a menina, dizendo: vem cá, e a sua fé, você acredita que? Ela falou: sou evangélica. Ué, mas você vai pular carnaval? Vou. Você está vindo de um ensaio? Tô. Aí ele começou: mas evangelho não pode. E ela: quem falou para você? Me mostra na Bíblia onde está escrito que é proibido pular carnaval. Ele falou: não está escrito na Bíblia porque na época não tinha carnaval. Mas tem aqui festa da carne. Carnaval é festa da carne. Não se inclina aos desejos da carne e tal. E ela começou a refutar e rebater, refutar e rebater, refutar e rebater. Ele falou assim: então eu vou fazer uma proposta para você, para mostrar para você que o cristão, ele não deve viver o que ele deseja viver, mas ele deve viver o que Deus deseja que ele viva. Se Deus enviar alguém aqui para o meio do carnaval, para os dias do carnaval que vão acontecer, Deus capacita e sustenta. Mas a pessoa vir se divertir, achando que você é livre e que pode fazer o que quer, eu vou te mostrar que não é. Eu vou te fazer uma proposta. Se tu aceitar a proposta, eu tenho certeza que tu não continua na sua ida para esse ensaio de carnaval. E se tu não aceitar a minha proposta, eu tenho certeza que Cristo não vive em sua vida. Você está vivendo a sua vida e achando que está com Cristo. Está feita a proposta? Está feita. Vamos dobrar nosso joelho. Era numa praça, tipo Praça Santa Teresa. Vamos dobrar nosso joelho ali, nós vamos tirar 5 minutos de oração. Você é crente? Crente tem que saber orar 5 minutos. E se depois de 5 minutos de oração, tu permanecer com desejo de continuar a tua ida para o ensaio do pré-carnaval, você vai porque aí Deus está contigo. Você é a pessoa que Deus levantou para ir lá para uma missão. Mas se Deus não te escolheu e tu tirar 5 minutos de oração, eu duvido tu conseguir prosseguir para lá. Se tu não vai voltar para casa. E ela: cruz, credo, vou orar coisa nenhuma, eu quero é me divertir. Acha que está com a credencial de autenticidade do reino de Cristo, mas está com a identidade velha. Porque a primeira evidência é não viver mais eu, mas Cristo viver em mim. Se Cristo não vive nas tuas decisões, nos teus pensamentos, nos teus planos, nas tuas viagens, nos teus sonhos, nos teus trabalhos, toda a sua demanda, cuidado. Que tem credencial, que já era para estar morta, viva. Quando eu estava estudando, o Espírito Santo me fez lembrar uma coisa. Alguém que vai me atender, que pedir a identidade, sabe que essa identidade aqui está desativada? Tem esse conhecimento?
Não. Quem é que sabe que ela foi desativada? Eu só dou autenticidade à identidade velha se eu quiser. Eu que vou escolher. Eu posso usar em qualquer outro lugar. Mas eu troquei ela. Exatamente porque ela é velha. Ela passou. Agora é a nova. Eu não quero mais. É uma escolha que eu preciso fazer. Arrancar da minha carteira e brutalmente apagar ela do meu sistema. Porque agora eu tenho uma nova identidade. Espiritualmente falando, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Segunda evidência que eu tenho uma nova identidade em Cristo. Romanos capítulo 12, verso de número 2. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, gente, ouça aqui comigo. Qual é a segunda evidência que eu sou uma nova criatura? Que eu tenho identidade nova em Cristo. E que a velha foi brutalmente apagada. Exatamente quando há transformação na minha mente, na minha conduta, nos meus costumes, nos meus pensamentos. Sabe qual é o grande problema? Tem muitas pessoas, escuta isso aqui, é sério que eu vou falar. Tem muitas pessoas falando de Cristo, dizendo estar em Cristo, mas ainda pensam coisas que pensavam antes de Cristo. Sabe quando que isso vai dar certo? Nunca. Nunca. Porque se você não colocar na sua mente que eu não posso me convencer, não é nem essa palavra, me conformar, como diz algumas traduções, não vos conformeis com este mundo, mas para quem está credenciado, faz o quê? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Sabe quando que eu transformo alguém? Quando eu permito ser transformado. Porque tu imagina alguém que não foi transformado na posição de alguém transformando vidas. Essas vidas que vão ser transformadas serão transformadas como ela foi transformada. Isso vai chegar aonde? Em que lugar que isso vai chegar? Em lugar nenhum. Então, Paulo está ensinando: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou não imite a conduta e os costumes desse mundo, mas sejam cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmão, deixa eu falar um negócio. Se ainda vem ao pensamento coisas que o mundo facilitavam para a minha vida da antiga aliança, se ainda vem desejos, eu preciso entender que eu preciso, de uma vez por todas, matar essa identidade. Matar esse
processo que ainda está caminhando comigo. Por quê? Porque quando Paulo diz isso, ele está dizendo, o mundo não tem nada como referência. O mundo não tem nada para te oferecer que te faz ser uma nova criatura. O mundo não tem proposta que faça você viver um tempo em que você vai dizer com absoluta certeza que você está com paz de espírito, paz na alma, paz no corpo, paz com tudo e paz com Deus. Paulo está ensinando. Então, a segunda evidência, meu irmão, pastor, mas eu gosto ainda de um carnavalzinho, mas eu gosto ainda de um... A gente tem que entender que, segundo o que Paulo diz, essa evidência, ela precisa existir nessa nova credencial que nós recebemos, da identidade de Cristo em nossas vidas. Aí eu escrevi aqui o seguinte: isso só será transformado na vida das pessoas com o auxílio da palavra, vida de oração, comunhão com a igreja e abandono de práticas antigas. Você está pensando que é fácil não imitar a conduta e costumes deste mundo? Simplesmente por carregar uma nova identidade? Não é fácil. É fácil para vocês? É fácil, Gabriel? É difícil. Só vamos conseguir aprender de experiência própria a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, orando, lendo a palavra, comunhão com a igreja e abandonando práticas antigas. Aí nós vamos conseguir ter a nossa mente transformada, para transformar porque estamos sendo renovados. Eu já vi crente ensinando o outro a baixar jogo para jogar, para apostar, para fazer. Fiquei olhando aquilo. Falei, meu Deus, ainda não vi a ensinar a baixar a Bíblia de áudio para ouvir. Irmão, como é que pode? Nós precisamos viver uma vida de dependência de Deus. Nós vamos esperar de quem? Da mão de quem? O que Deus tem como perfeita vontade para nossas vidas, boa e agradável. E aí é o grande problema. Porque diz estar com Cristo, caminha com Cristo, mas as práticas são as antigas, de quando era do mundo, que estava no bar bebendo, e prostituindo e traindo, que continua com o mesmo pensamento. Irmão, saiu uma estatística aí, quem disse isso foi até o pastor Silas Malafaia. A porcentagem de famílias sendo destruída porque o jogo entrou dentro da casa do crente. Lembra que eu disse aqui na introdução? A prostituta não gosta que chama ela de prostituta enquanto ela é. Mas quando ela recebe a nova identidade de Cristo, ela mesmo diz, é porque eu era prostituta. Você vê que é um negócio tão absurdo, que tu não vê ninguém propagando. Velha identidade, práticas antigas. Ninguém levanta a bandeira dizendo, eu jogo todo dia. Eu tento fezinha todo dia. Mas no dia que for liberto, a primeira oportunidade que receber aqui nesse microfone, não terá mais dificuldade de dizer, irmãos, quero confessar para a igreja. Vocês sabiam que eu era viciado em jogo?
Vocês sabiam que eu era viciado em pornografia? Vocês sabiam que eu era viciado em mentira? Vocês sabiam que eu era viciado em olhar para a mulher dos outros? Vocês sabiam disso? Mas eu tive um tratar de Deus. Sabe o que é isso? Identidade nova. A identidade nova te leva a voos mais altos, a viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é isso que Deus tem para a vida do crente, mas o crente continua querendo viver práticas antigas. Vida que estava enfincada no período da identidade velha. Mas há poder no nome de Jesus. Terceira evidência. Ainda quero fazer uma leitura. Falando disso. Eu acabei pulando aqui. Falando disso. Falando das práticas antigas. Falando de pensamento ainda meio que misturado. Meio que não sei qual identidade que eu vou usar. Ih, desceu aqui agora, eu vou ter que falar. É estudo, mas a gente... Hoje eu vou usar essa aqui. Que hoje não tem culto. Dia do culto eu uso essa. Existe isso, evangelista Gabriel? No carnaval eu uso essa. Quando a chapa esquentar lá em casa... Essa aqui tem que ser invalidada. A ficha do crente tem que cair. E tem um ensino, um conselho de Paulo, que eu quase que pulei aqui. Isso é coisa do diabo, irmão. Porque me arrepiou na hora que veio na minha cabeça e eu anotei. Que está em Colossenses capítulo 3. Verso 1, 2, 9 e 10. Quem vai ler para mim? 4 versículos. Olha o conselho de Paulo para tratar a nossa mente. Manjou. Já que vocês ressuscitaram quando Cristo se levantou dentre os mortos, ponham agora os seus olhos nos ricos tesouros e alegrias que esperam por vocês no céu, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Que as coisas do alto ocupem os pensamentos de vocês e não as coisas daqui de baixo. Não mintam uns para os outros. A vida velha que vocês levavam com toda a sua perversidade é que fazia essa espécie de coisas. Agora ela está morta e desapareceu. Vocês estão vivendo uma espécie de vida totalmente nova, que consiste em estar continuamente aprendendo cada vez mais o que é correto e procurando constantemente ser cada vez mais semelhantes a Cristo, que criou essa vida nova no íntimo de vocês. Irmão, esse conselho de Paulo, ele deixa bem claro, que a gente precisa se assemelhar a Cristo. E como que isso vai acontecer? Olha o contexto. Pensar nas coisas que são de aonde Cristo mora. E se for para mim olhar para as coisas que são de cima, porque as coisas de baixo é perdição. Porque a vida que a gente vivia, a vida velha, verso 9, já não existe mais. Agora nós temos uma vida nova, e nessa vida nova, a gente precisa procurar ser semelhante a Cristo, o mais parecido possível. Então, irmão, deixa eu falar para você. O campo de batalha da nossa vida começa aqui, ó. Na mente, no pensamento. Eu me lembrei do pastor Neemias. E aí me lembrei de uma coisa que eu vou falar aqui agora. Tem gente que acorda de manhã, o pensamento fala assim: eu acho que eu vou estar mal logo mais, hein? E hoje é culto. Eu acho que eu vou estar cansado. Pastor Neemias, eu estava com ele hoje, no período da tarde,
Ele recebeu um convite para ministrar num lugar. E ele falou, eu acho que esse dia eu vou ter compromisso. Aí eu me lembrei. Eu acho que esse dia eu vou estar muito ocupado. Aí eu falei, só não fala que tu vai ficar doente, que senão a chapa esquenta, hein? Mas, irmão, o primeiro campo é aqui. Se a gente começar a alimentar, o microfone ficou ruim, se a gente começar a alimentar o nosso pensamento negativamente, esquece, porque vai ser negativo. Começa a alimentar. O diabo sabe o campo de batalha, aonde começa. Se ele enfraquecer o crente na mente, no que ele precisa se posicionar, vitória para o inimigo. Vitória para o inimigo. Então pense nas coisas que são de cima. Pense e olhe para as coisas que vêm do alto, porque lá é o lugar em que nós vamos morar. Está no texto. É de lá que vem a nossa resposta. Então viva essa vida, essa nova identidade, se assemelhando a Cristo, como está no verso de número 10. Terceira evidência de nova identidade. Terceira, Efésios capítulo de número 2, capítulo 4, verso 22 e 24. Então desfaçam-se dessa velha maneira de viver, a velha natureza que era parceira nos seus maus caminhos, completamente corrompida, cheia de imoralidade e engano. Agora as suas atitudes e os seus pensamentos devem ser constantemente renovados. Sim, vocês devem revestir-se do novo ser, criado por Deus, que é parecido com a sua natureza, santa e justa, proveniente da verdade. Então veja bem, a terceira evidência da nova identidade com Cristo, em Efésios capítulo 4, verso de número 22, nos leva vida de santidade, separação. Então vereis a diferença entre justo e ímpio, que serve e que não serve a Deus. Está no texto. Uma vida justa, que age com retidão, que age com honestidade. O que mais que Isaac leu? Uma vida verdadeira. Essa é a evidência de quem é credenciado pelo reino e que está autorizado a utilizar a nova identidade em Cristo. Santidade não é opção. Santidade é um posicionamento de quem vive uma nova vida. Como foi lido aqui pelo Isaac, dentro desses textos, então desfaçam-se dessa velha maneira de viver, onde você se entrelaça com tudo e com todos. Nada tem problema, porque nada te confronta. Porque do jeito que vier, do jeito que acontecer, a hora que chegar, a hora que acontecer, com quem que for, não tem problema. Paulo está dizendo, desfaça desse modelo de vida, porque isso é velho. É velha natureza. Essa velha natureza aponta para vocês o mau caminho que vocês viviam. Então não tem nada que é referência para nós de uma vida que nós já vivemos. E uma vida sem Cristo. Mas o que a Bíblia vai chamar para fazer?
completamente corrompida, cheia de imoralidade e engano. Pula aí, Marcão. Agora as suas atitudes e os seus pensamentos devem ser constantemente renovados. Passa aí. Sim, vocês devem revertir-se do novo ser, criado por Deus, que é parecido com a sua natureza, santa, justa, proveniente da verdade. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Tu tem que ser o mais parecido com a natureza de Deus possível. Parece que ficou pesado, né? Mas é o que está escrito aqui. Porque é criado por Deus esse modelo dessa nova identidade em Cristo. Se está aqui que precisamos viver esse modelo, largar a velha natureza, aquela corrompida, aquela sem nenhum valor para a atual vida que nós estamos vivendo, santa, justa e proveniente da verdade. Santa, separada. Tem que haver separação, irmão. Tem lugar nesse mundo que já não encaixa mais. Tem coisas desse mundo que já não faz mais parte da nossa vida. Justa. A nossa vida cristã, com a nova identidade, precisa ter retidão, honestidade. Tu quer ver uma coisa? Crente que tem a nova credencial do novo nascimento, da nova identidade em Cristo, mas que usa a identidade velha, é aqueles que não são honestos, que usam de desonestidade. E aí o ímpio sempre entra no caminho dele e fala: ser crente igual fulano de tal? Fulano de tal comprou na minha empresa e não pagou. Conversa com o dono de agência de carro, se você tem, conversa, e pergunta para ele qual é a classe que o banco nega na hora, financiamento de carro. Põe lá que é pastor. Falo isso aqui com lamento. Da onde vem a renda do senhor Ricardo Lima da Costa? Da igreja, eu sou pastor. Aí vem aquela tarja, negado. Sabe por quê, irmão? Não largou a natureza velha, corrompida. Só que Paulo chama a gente para se revertir do novo ser. Negocia. Vim para Jesus devendo tudo e todos. Vai lá e negocia, paga todo mundo. Porque agora eu sou um novo ser. E agora eu preciso ser santo. Preciso ser justo. Honestidade. Precisa estar na minha vida agora. Por quê? Porque agora eu represento Cristo. E eu me assemelho a Ele. Cristo pagou a dívida que não era dele, imagina. O que Ele requer de nós? No mínimo pagar a nossa. Retidão. Aí tem gente manchando o nome de Cristo, porque foi autorizado, tem uma nova identidade em Cristo, mas as suas atitudes, ser crente igual fulano de tal, eu ouvi isso muitas vezes, irmão. Por opção, porque Deus já entregou a nova, não usa porque não quer, porque quer continuar com práticas imundas, antigas, práticas que não provêm dos princípios de Deus. Quando Paulo diz: vem viver o novo ser que é criado por Deus, que é parecido com a sua natureza. Pensou, irmão? Tu andar na rua, ter o mínimo de reconhecimento, não porque tu vai pedir, mas porque a tua conduta, a tua identidade, a tua vida com Deus vai te fazer andar na rua de Teresópolis
e alguém como sunamita, de repente, cutucar quem está do lado e falar: ali vai um santo homem de Deus, ali vai uma santa. Às vezes não tem aonde dormir, como era o caso de Elias, mas não ficou no relento, porque o grande homem de Deus, a grande mulher de Deus, que usa ser o novo ser de Deus, parecido com a sua natureza, não dorme na marquise. Deus prepara um teto para ele e cuida dele, porque ele cuida dos seus, porque os seus está cuidando da autenticidade dele. Você consegue entender isso? Você já escutou essa frase, não já? Ser crente igual fulano de tal? Isso tem que doer em nós, irmão. Porque se não doer em nós, a gente pode ser a próxima vítima. Fulano de tal não parece nem ser crente. Não parece. Agora eu estava conversando com um rapaz ali, Simone até chegou e viu. Ele falou que está dando um suporte para um cara que é cristão. Cara, tudo que fala um palavrão. Plum, palavrão. Plum, palavrão. E aí ele falou, me irritei. Falei, vai não, tu é crente mesmo? Pô, me presta a Bíblia lá para me ler, porque eu tenho palavrão, cara, não tem na minha Bíblia não. Meu Deus do céu, cara. Não tem jeito. Está na tua mão. Se tu não policiar, meu irmão, se tu não falar assim, eu sou uma nova criatura, vai ter esse tipo de problema. Agora, meu irmão, eu quero pedir, Marcão, que põe aí do verso de número 25 ao 32. E depois eu vou fazer uma pergunta e a próxima já é conclusão. Deixem de mentir uns aos outros. Falem a verdade, pois somos membros do mesmo corpo. Irmão, quando a gente interage como igreja, e que a gente não fala a verdade, a gente está vivendo uma natureza antiga e condenada pelo Senhor. Às vezes, não é nem por perseguição, eu até deixei um pouquinho de lado esse meu jeito, estou pedindo a Deus para mudar alguma coisa, às vezes por preocupação mesmo, fulano, senti tua falta, foi no culto, 2 cultos e tal, não sei o quê, está precisando de ajuda, alguma coisa e tal. Não, pastor, quinta-feira eu estou aí, não é nada não. Aí não comparece quinta, não comparece domingo, continuo perguntando. E aí parece que eu fico impulsionando a pessoa a mentir. E aí eu estou até deixando um pouco, não sei se eu estou errando, mas é um conselho que a gente precisa pegar da Bíblia para utilizar nessa identidade nova que a gente recebeu de Cristo. 26. Quando estiverem irados, não pequem alimentando seu próprio rancor. Não deixe que o sol se ponha antes de resolverem as suas diferenças. Não dê oportunidade para o diabo. Se alguém anda roubando, deve parar com isso e começar a utilizar suas mãos para trabalhar honestamente, a fim de poder repartir com aqueles que estão necessitados. Evitem a boca suja, varão aqui do lado, que estava conversando comigo. Digam só o que é bom e útil àqueles com quem vocês estiverem falando, e o que resulta em bênção para eles. Não faça o Espírito Santo entristecer-se pelo modo de vocês viverem. Lembre-se que é Ele quem garante que vocês estão presentes no dia da redenção. Abandone toda a amargura, todo o ódio, toda a raiva, evita
toda a gritaria, insultos e maldade. Em vez disso, sejam bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou por pertencerem a Cristo. Tem uma coisa que gira dentro das igrejas: eu não vou com a cara de fulano. Isso é muito perigoso. Muito perigoso, à luz da Bíblia. Isso é prática antiga. Precisa morrer. Não pode existir. Não pode permanecer. Para quem tem a autenticidade da nova identidade em Cristo. Vou concluir agora. A conclusão, eu quero dizer para vocês o seguinte: não tem nova identidade fora de Cristo. Não tem. Não tem. Colossenses 2, do 8 ao 15. Não permitam que os outros lhe estraguem a fé e a alegria com as suas filosofias erradas e superficiais baseadas em ideias e tradições humanas e nos rudimentos elementares desse mundo, em lugar daquilo que Cristo disse. Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da natureza de Deus. Portanto, vocês têm a plenitude de Deus por meio da sua união com Ele. Ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Quando vocês forem a Cristo, Ele o libertou dos seus maus desejos, não por meio de uma operação física de circuncisão, mas de uma operação espiritual feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora. No batismo da sua velha natureza pecaminosa foi sepultada com Ele, e então vocês ressuscitaram da morte, com Ele para uma nova vida, porque confiaram na palavra do poderoso Deus que levantou Cristo dentre os mortos. Vocês estavam mortos em pecados, e seus desejos pecaminosos ainda não tinham sido afastados. Então Ele lhe deu a participação na própria vida de Cristo, porque Ele perdoou todos os pecados e apagou as acusações confirmadas que havia contra vocês, a lista dos mandamentos aos quais vocês não tinham obedecidos. Tomando essa lista de pecados, Ele destruiu, pregando na cruz de Cristo. Deste modo, Ele venceu os governos e autoridades espirituais do mal e exibiu publicamente ao mundo inteiro o triunfo de Cristo na cruz, onde foram tirados todos os pecados de vocês. Gente, olha, para a gente entrar aqui na conclusão, não tem uma vida, uma identidade nova fora de Cristo. Ficou claro aqui. Mesmo recebendo a identidade em Cristo, a nova identidade em Cristo, você vê que Paulo começa no verso de número 8, dizendo que é para a gente tomar cuidado. Cuidado com o quê? Cuidado porque o diabo ele vai usar de estratégia para tentar sabotar e destruir essa identidade. Usando quem? Usando pessoas. Se você, por isso que comecei na introdução falando quem você era antes de Cristo. Quem você é em Cristo. Porque você precisa ter essa comparação. Se você não enfrentar a demanda da vida com o velho homem morto, com a velha identidade morta, com as suas certezas e convicções, com aquilo que Deus tem para a sua vida, o diabo vai tentar de tudo quanto é forma. E uma das maneiras que ele vai tentar, tem acontecido. Usando pessoas, põe no 15.
usando sistemas. Verso de número 8 para mim, Marcão, por favor. Usando sistema, pessoas, olha, não permitem que os outros lhe estragam a fé e a alegria com as suas filosofias erradas e superficiais, baseadas em ideias e tradições humanas. Pegou isso aqui? Perceba bem, se você não tem certeza que você vive uma nova vida em Cristo, semelhante a Cristo, perto de uma natureza de Deus, e o teu pensamento ainda está sem ter certeza da transformação, aí chega alguém, na posição que eu estou aqui agora, dando um estudo, ensinando princípio para vocês. Aí eu chego aqui e falo assim: não, irmão, tem problema não, tu só não pode embriagar, mas tu pode beber um negocinho, carnaval está aí, tem problema não. E se quiser pode até fazer um churrasquinho e me convidar que eu vou. Aí a pessoa não tem certeza, não jogou essa porcaria fora, está em dúvida de como que usa a nova identidade, vai fazer o quê? Já foi influenciado, porque o diabo tem métodos, tem que estar firmado. Mas aí tu tem que pensar o quê? Verso 9. Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da natureza de Deus. Verso 10. Portanto, vocês têm a plenitude de Deus por meio da sua união com Ele. Eu não posso me separar de Jesus. Jesus é o que me garante a autenticidade disso aqui. Ele é a cabeça. Volta aí, Marcão. E todo poder e autoridade. Bora. Quando vocês foram a Cristo, Ele os libertou dos maus desejos. Ponto final. Acabou, irmão. Cristo é suficiente para tudo que eu preciso. Eu posso pegar isso aqui, minha nova identidade, minha nova credencial, e partir para a demanda da minha vida, que vai dar certo e vai ser sucesso, porque Ele garante a vitória. Amém? Ou não amém? Permanecer tendo a nova identidade em Cristo. E finalizo. É difícil? É. É possível? Sim. É difícil, mas é possível. Como, pastor Ricardo? Jesus deu o conselho para a gente. João 8,31. Jesus falou aos judeus: creem nele, vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem na minha palavra. Qual é a fonte que vai te manter nele? Qual é a fonte que vai te manter nele? Te fazer permanecer nele. Então, meu irmão, crente que não gosta de palavra, crente que não se interessa pela palavra, possivelmente vai chegar um momento da sua vida que aquela porcaria ali vai voltar para a sua mão. Eu vim falar uma verdade, e essa é a verdade, porque foi Jesus que disse: verdadeiramente são meus discípulos, se permanecerem na minha palavra. É discípulo. Ele está falando aqui, é discípulos. São discípulos. Estão exercendo o papel de discípulos. Mas se vocês permanecerem na minha palavra, vão continuar sendo discípulos. Senão, volta a ser criatura. Segundo, Colossenses 3,16. Mais um conselho de Paulo. Lembre-se do que Cristo ensinou, e que as suas palavras enriqueçam a vida de vocês e tornem sábios.
aconselhem e ensinem essas palavras uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando a Deus com o coração agradecido. Meu irmão, não tem como se abster da igreja. A igreja proporciona momento de cânticos espirituais, momentos que o nosso coração se entrega para Deus, momento que nós vamos ter momento da palavra, momento que nós vamos ter ensino. Olha o que ele está dizendo: palavra que enriquece a vida de vocês e tornem sábios, aconselhem, ensinem essas palavras uns aos outros. Coisa de igreja, comunhão de igreja, participação em culto, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando a Deus com o coração agradecido, gratidão. Isso vai nos manter credenciado, vai nos fazer permanecer em Cristo. Mais uma, Tessalonicenses 5,17. O que vai te fazer permanecer e ficar firme, meu irmão? Permaneçam, não é quando você quiser, permaneçam sempre em oração. Não tem para onde fugir. É aqui que vai te permanecer, com luta, dificuldade, com adversidade. Hebreus 10, 25. Não descuidamos dos nossos deveres na igreja, nem das suas reuniões, como algumas pessoas fazem, mas anime-nos e nos admoestamos uns aos outros, especialmente agora, que o dia da sua volta está se aproximando. Igreja é o lugar que a gente vai estar sempre sendo fortalecido para permanecer. Eu tive ovelha em 2025, veio 4 vezes num ano. 4 cultos em um ano. Mas a igreja esteve aberta todos os dias. Cuidados importantes a seres considerados. Gálatas, capítulo 5, verso 1. Foi assim que Cristo nos libertou. Agora cuidem de permanecer livres e não fiquem novamente presos pelas cadeias da escravidão. Amém? E o último versículo da noite, Colossenses 2,6, a nova identidade. Eu encerro nessa aí. E agora, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Amém, irmão? Então existe vida com uma nova identidade fora de Cristo? Não tem. E a gente precisa viver nele. Nova identidade se recebe pela graça do Senhor. Anote isso aí, porque isso aqui vai ser fechamento. A nova identidade se recebe pela graça do Senhor, mas se vive com obediência e responsabilidade. Tu vai receber. Mas se você não tiver obediência e responsabilidade, não vai ter valor.